Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês essa deliciosa receita de salgado, que é um enroladinho. Eu não sei como que você conhece, se é pão de frio, se é enroladinho de calabresa, mas independentemente de como você conhece, é uma receita que é muito fácil e rápida de fazer. E se você gostar dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, porque vai ajudar muito no crescimento do meu canal. Vamos lá para a receita? Em um recipiente, eu vou adicionar um ovo, meia xícara de leite, 1/4 de xícara de óleo. Lembrando que a medida da xícara que eu estou utilizando para toda essa receita é de 250 ml. Uma batata média cozida e bem amassada, tá? Vocês deixam a batata cozinhar bem. 5 gramas de fermento biológico seco, ou mesmo que uma colher de sopa. 3 colheres de sopa de açúcar, colheres rasas, meia colher de sopa de sal. E agora eu vou mexer por aproximadamente 1 minutinho ou até essa mistura ficar bem homogênea. E em seguida eu já vou adicionar a farinha de trigo. E a farinha de trigo ela precisa ser adicionada aos poucos. Eu separei aqui 500 gramas, mas no final eu vou deixar para vocês na descrição qual foi a quantidade correta que eu utilizei de farinha de trigo. E o ponto da massa é aquele ponto da massa que fica macio. Não pode ficar pegajosa nas mãos, porém não pode ficar aquela massa extremamente seca. Então vocês têm que colocar aos poucos para não exagerar na quantidade de farinha de trigo. Então quando vocês for começar a levar para a bancada para sovar, vocês não jogam muita farinha de trigo igual eu joguei aqui agora. Aqui porque a massa está muito mole. Tá? No momento que você estiver sovando, vocês vão apenas salpicar a farinha de trigo na bancada e um pouquinho de farinha de trigo por cima. Então agora aqui, eu já vou levar para a bancada, ela ainda gruda nas minhas mãos e eu preciso que ela salta completamente. Então agora eu já vou levar para a bancada para sovar. Eu só salpiquei farinha de trigo, tá vendo? Agora não pode jogar muita farinha de trigo e essa massa ela precisa ser muito bem sovada. Pelo menos aí de 15 a 20 minutos, tá? Se você não sovar a massa corretamente, você não vai conseguir o ponto desejado. Pode ser que às vezes você sova até mais aí de 20 minutos, mas eu vou mostrar para vocês o ponto certinho da massa. Eu sovei essa massa por 20 minutos, tá? É uma massa, olha, ela fica macia, ela não gruda nas mãos. Pode até parecer que vai grudar, mas ela não tá grudando, ela tá macia. E quando você pega ela desse jeito, você vê que ela não rasga com facilidade, tá? Ela fica assim transparente. Isso significa que a massa, ela foi bem sovada. Então agora, eu preciso colocar essa massa para crescer. Então eu vou transferir para um recipiente, tá? Essa massa vai crescer em volta aí de 40 minutos, de 30 a 40, depende muito do tempo que está na sua cidade. Se tiver um tempo frio, pode ser que demora mais um pouco para crescer, tá? Então eu vou deixar dentro de um micro-ondas desligado. Se você não tiver esse plástico, você pode colocar um pano por cima e é só colocar dentro de um forno desligado, dentro de um micro-ondas e deixar a massa crescer. E depois de 40 minutos, a massa ela já cresceu e eu vou transferir novamente para uma bancada, porque eu preciso agora abrir essa massa. Como eu tenho pouco espaço, eu não vou abrir a massa toda de uma vez, então eu vou dividir essa massa aqui em 3 partes. Se você tiver uma mesa grande, uma bancada grande, você pode abrir tudo de uma vez, tá? Porque nós vamos abrir e nós vamos colocar recheio aqui nessa massa. Tá? Então agora que eu já dividi a massa em 3 partes, com o auxílio de uma garrafa, eu vou abrindo a massa. Tá? Do jeito que vocês estão vendo. Vocês podem abrir com um rolo, tá? Eu tenho um rolo aqui em casa, mas eu preferi fazer assim porque, como é uma versão caseira, todos podem fazer. E aonde a massa estiver um pouquinho torta, é só vocês vindo com a faca e cortando nas beiradinhas. Então agora que eu vou adicionar o recheio, aqui eu tenho uma mistura, eu triturei tudo no liquidificador, coloquei mussarela, calabresa e um gomo de linguiça calabresa. Vocês podem triturar tudo junto. Se você quiser colocar inteiro, pode colocar, não tem problema, tá? Eu preferi colocar desse jeito. Então aqui eu vou colocar uma camada de recheio. Lembrando que o recheio ele não pode ir até na borda, porque nós precisamos fechar essa massa.
tá? Então aqui vocês pegam uma parte da massa, leva ela para dentro, aperta bem delicadamente e depois com a outra ponta você fecha a massa, tá? Então é muito simples de fazer. Então agora é só vocês ir apertando bem delicadamente, tá? E agora com o auxílio de uma faca, vocês cortam essas pontinhas que é onde que não cai muito recheio, vem apertando a massa assim. E em seguida vocês viram a massa, tá? Já vem ajeitando para ficar tudo certinho. E com o auxílio de uma faca, vocês agora vão cortando os salgadinhos, ou enrolado de calabresa, como você preferir chamar. O tamanho é opcional, eu quis fazer eles bem pequenininho, mas se vocês quiserem fazer com tamanho maior, pode fazer. Aí vocês cortam um e através deste primeiro que vocês cortar, vocês fazem dos outros como se fosse um molde. Então eu tenho aqui o meu tabuleiro, que eu só piquei um pouquinho de farinha de trigo, e eu já vou colocando já os nossos salgadinhos dentro da forma. Vocês deixam um espaço de um dedo, porque essa massa ela vai crescer novamente, né? Então se você deixar muito encostadinho, a massa ela vai grudar muito, tá? Uma na outra. E com os nossos enrolados já todos modelados, eu vou agora passar um pouquinho, pincelar uma gema aqui por cima, tá? Na verdade eu já pincelei, tá? Eu não mostrei para o vídeo não ficar muito longo. Então eu coloquei uma gema, tá? Você tira clara, uma gema e 2 colheres de sopa de leite. Então vocês batem e vem passando por cima. E para finalizar, eu vou finalizar com uma pitadinha de orégano. Vou deixar essa massa crescer novamente por aproximadamente 40 minutos. E daqui a pouco eu volto com vocês com os nossos salgadinhos todos assados. Então, pessoal, eu acabei de retirar do forno, tá? Eu vou partir um pedaço para vocês verem como que fica. Ele fica bem douradinho, vale super a pena você testar essa receita. E eu já quero aproveitar e informar para vocês que é iniciante na cozinha e que tem vontade de aprender a fazer cursos de bolos caseiro. Eu lancei recentemente o curso onde eu ensino desde a organização de trabalho até a produção de diversas receitas de bolo. Então lá vocês vão ter acesso a bônus, a planilha de como vocês precificar o preço final de cada bolo que vocês fizerem. Então se você tiver interesse, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição para você clicar, que lá você vai ter todas as informações. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se você não é inscrito no meu canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho de notificação para que quando eu postar as próximas receitas, você tenha acesso de primeira mão. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, fica com Deus.